Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da NR32, Segurança no Trabalho em Serviços de Saúde. Na nossa última aula, nós tivemos uma breve introdução sobre o curso, como que ele vai ser, a dinâmica e os objetivos. Se você não viu, volte para aquele curso e dê uma olhada. E não se esqueça, cada videoaula tem uma atividade obrigatória que vale nota. Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos ver como surgiram as NRs, as normas regulamentadoras no Brasil, e uma coisa bastante importante, quais são as principais normas regulamentadoras que afetam o profissional de saúde. Eu espero que vocês gostem. E antes, vamos ver um pequeno vídeo. Calma, Norma, não precisa chorar. Seu pai só queria te ensinar algumas coisas sobre a norma regulamentadora. Então, gostaram do nosso amiguinho Norma? Um baixinho bem curioso. E ele nos ajudou hoje a entender como surgiram as normas regulamentadoras no Brasil, que é o que eu vou falar um pouquinho mais. Só para deixar claro que todas as apresentações feitas aqui estão na nossa pasta para download, então a qualquer momento você pode acessá-las. Nessa apresentação de hoje, nessa aula, nós vamos falar um breve histórico das leis que deram origem às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, algo bem simples para situar aonde que as NRs se encaixam. E também falar um pouco dos direitos e deveres de empregadores e empregados. Lembra que na aula passada a gente falou que a relação da NR32 ela lida com direitos e deveres? Vocês vão aprender que, é lógico, o empregador tem obrigações, mas o colaborador também, além dos seus direitos, ele tem obrigações, ele tem que seguir regras. A segurança é uma cadeia de pessoas executando atividades de forma segura. Então, como a gente viu, a base da segurança do trabalho como legislação surge a partir da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Em 1º de maio de 43 foi aprovada no Brasil a Consolidação das Leis do Trabalho. E no capítulo 5 falava sobre segurança e higiene do trabalho, ou seja, o capítulo 5 é o embrião do que nós conhecemos hoje como normas regulamentadoras. Mas um outro passo bastante importante foi em 1977, com a aprovação da Lei 6.514, em 22 de dezembro. Por quê? Porque ela alterava o capítulo 5 da CLT. E o que ela trouxe de tão importante? 2 pontos bastante interessantes. Primeiro, que as seções presentes na legislação já apresentam o conteúdo ou os títulos do que deram origem às normas regulamentadoras, como vocês vão ver no próximo slide. Por exemplo, a seção da Lei 6.514 já falava do equipamento de proteção individual, ou seja, os EPIs, das medidas preventivas de medicina do trabalho, das edificações, das instalações elétricas, máquinas e equipamentos, entre outros. Ou seja, já é o embrião do que nós conhecemos hoje como normas regulamentadoras.
Outro fato importante é que o artigo 155 define o órgão que terá no âmbito nacional a competência para definir as matérias relacionadas à segurança e medicina do trabalho. Assim, o Ministério do Trabalho e Emprego ele fica centralizado como órgão competente para definir, todas as diretrizes de segurança do trabalho. No artigo 157, que é o que eu falei para vocês, aqui define as obrigações das empresas. Primeiro, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. E adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. Ou seja, porque além das normas regulamentadoras, outras legislações, portaria, podem fazer parte, serem requisitos dessa atividade e esse empregador tem que seguir esses requisitos. E facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Ou seja, nenhuma empresa pode dificultar o acesso à fiscalização. Então, aqui cabe a gente parar e conversar um pouco. Primeiro, entender que segurança do trabalho está dentro de uma legislação maior que define os direitos dos trabalhadores, que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, nós primeiro não vamos entender que segurança do trabalho é um benefício. Não. Segurança do trabalho é um direito com deveres. Ou seja, cada um tem a sua responsabilidade nesse processo. Correto? Assim como cabe às empresas têm obrigações, os colaboradores também. No artigo 158, cabe aos empregados: 1. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções que tratam o item 2 do artigo anterior. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos desse capítulo e, através do parágrafo único, constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada na observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior e o uso de equipamento de proteção individual fornecido pela empresa. Ou seja, o empregado não pode se negar de forma injustificada a utilizar os EPIs. Então, percebe que dentro desses instrumentos que a gente analisou agora, temos direitos e deveres, obrigações, responsabilidades dentro desse processo. Se queremos evitar acidentes, nós temos que seguir regras e essas regras estão bem definidas e bem claras. E na portaria 3.214, de 8 de junho de 78, o ministro do Estado do Trabalho, usando as suas atribuições, ele cria as normas regulamentadoras, ou seja, ele aprova as normas regulamentadoras, que na época eram 28 normas regulamentadoras. Então, eu acredito que com esse breve explicação, breve slide, você conseguiu contextualizar como surge, da onde surge a força do surgimento das normas regulamentadoras, ou seja, ela não está separada do arcabouço legal de uma consolidação das leis do trabalho, não, são direitos e obrigações do empregado e do empregador, está dentro da CLT, e claro, ela surge como um apêndice, vamos dizer assim, dado a estrutura como ela foi criada, sendo aprovada pelo Ministério do Trabalho, que podem novas regulamentações surgirem, por exemplo, a NR32, na época, em 1978, quando surgem as normas regulamentadoras, a NR32 não existia. E agora ela existe. Hoje nós estamos na NR36, que fala sobre trabalho seguro em frigoríficos. Então, elas foram criadas, naquela época tinham 28, agora já estamos em 36. Então, só para finalizar, nessa aula nós falamos do breve histórico das leis que deram origem às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, falamos também dos direitos e deveres dos empregadores e empregados. Na próxima aula, mas afinal, quais são as normas regulamentadoras? Interessante, E quais afetam os profissionais de serviço de saúde? Porque muita gente pensa, só porque existe a NR32, que é Segurança no Trabalho em Serviços de Saúde, essa é a única norma que afeta
os profissionais de saúde. Não é não. Vocês vão perceber que existem outras normas bastante interessantes também que resguardam o profissional de saúde com relação à saúde e segurança. Então, obrigado e até a próxima aula.